Mensagem para o primeiro domingo na Quaresma 2023, texto base Gênesis 3, 1 a 21, Romanos 5, 12 a 19 e Mateus 4, 1 a 11. Dia 26 de abril de 1986, em uma cidade chamada Pripyat, na atual Ucrânia, aconteceu um acidente nuclear que marcou a história do mundo e principalmente dos habitantes da localidade. O acidente ocorreu quando o reator 4 da usina nuclear dessa cidade explodiu e lançou grande quantidade de material radioativo na atmosfera. A explosão foi causada por uma falha humana. A Bielorrússia, país vizinho, teve 20% do seu território contaminado, uma área do tamanho do estado do Paraná, que não serve para nada. Além do aumento dos casos de câncer, problemas cardíacos que a radiação provoca até hoje na população da Ucrânia e Bielorrússia, e o impacto na vida de mais de 300 mil pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas. Até hoje, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram em consequência desse acidente na usina de Chernobyl. Uma falha humana que causou um desastre que, 37 anos depois, ainda causa danos às pessoas que vivem perto do local. Assim como este, poderíamos contar inúmeras histórias de falhas humanas que causaram estragos e consequências sérias para milhares de pessoas, e que os responsáveis se eximiram de culpa, transferindo para terceiros a responsabilidade. Mas há na Bíblia uma história como esta que não só causou problemas para os responsáveis, como também, até hoje, traz consequências a toda a humanidade. Eu estou falando da história da queda em pecado de Adão e Eva. O diabo, que já havia se rebelado contra Deus e levado consigo muitos anjos, queria destruir a coroa da criação de Deus, o ser humano, colocado no jardim para cuidar do resto da criação. E em forma de serpente, ele se aproxima de Eva e a tenta a comer o fruto que Deus havia proibido. O diabo engana Eva. Primeiro diz que se comerem do fruto não morrerão. Depois diz que se comerem serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E depois de comer, Eva oferece do fruto a Adão, seu marido, que também comeu. Assim, um erro, uma falha humana trouxe a toda a humanidade consequências terríveis. A principal dela, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A principal consequência do pecado é a morte física e também a morte eterna. Outra consequência deste erro foi a separação do homem e Deus. Ao perceberem que estavam nus, Adão e Eva se esconderam de Deus. E ao procurá-los, Deus questiona o que haviam feito. Mas é claro, Deus sabia e fornece a eles roupas para se cobrir. Ao ser questionado por Deus, Adão fez o que praticamente todos fazem quando são pegos em algum erro: transferir a culpa. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E Eva faz o mesmo. A serpente me enganou e eu comi. Fato é que sim, a serpente a enganou, mas eles tinham o poder de escolha. Antes da queda em pecado, o ser humano tinha o poder de escolher entre o bem e o mal. Essa falha resultou na perda deste poder. Agora, em pecado, não temos mais este poder. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7:20, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Em resumo, antes da queda, o ser humano podia não pecar. Agora, em pecado, o ser humano não tem como não pecar. Essa é a nossa condição, impossibilitados de fazer o bem por nós mesmos. Deus nos havia criado à sua imagem e semelhança, perfeitos. Ele viu que tudo era bom, mas com o pecado, perdemos a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, estamos afastados dele por causa do pecado. Mas Deus deixou uma promessa a Adão e Eva: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A descendência da mulher é o próprio Jesus, nascido de mulher de maneira natural, mas com concepção do Espírito Santo. A descendência da serpente são os filhos da ira, os pecadores deste mundo, os anjos demoníacos e o diabo que, com a sua morte e ressurreição, Jesus destruiu e condenou. Aos Romanos, Paulo diz: muitos morreram pela ofensa de um só. Romanos 5,15. Com o pecado, muitos morreram e ainda morrerão eternamente. O salário do pecado é a morte. Com Cristo, a graça se estendeu também a muitos, trazendo vida eterna para os que creem. Como Paulo diz em Romanos 5,15,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo diz que Adão prefigura a Cristo, ou seja, vem antes. Este é imperfeito. Adão, um homem só, trouxe o pecado ao mundo e com ele a morte. Cristo, um homem só, trouxe a vida ao mundo e com ele o perdão dos pecados. O julgamento da humanidade veio por causa da ofensa de Adão, mas a graça vem de várias ofensas. Ou seja, porque Deus amou o mundo. Todo ser humano é pecador, mas Deus enviou o seu Filho para perdoar a ofensa de todos. A morte veio pela desobediência de Adão. A vida vem pela obediência de Jesus. O pecado de Adão deixou a todos os homens o pecado original, aquele com o qual todos nós nascemos, como diz o salmista no Salmo 51:5. Nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Adão nos tornamos pecadores. Em Cristo nos tornamos santos. E para receber este dom da salvação que Cristo conquistou, Paulo deixa claro qual é o caminho, em Romanos 5:1 e 2. Ele diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que podemos aprender com esta história? Primeiro, que todos nascem em pecado. Não há um ser humano que nasça santo. E segundo, diante de Deus nada fica escondido. Deus sabia que Adão e Eva tinham caído na tentação. Assim também Ele conhece todos os nossos pecados. Nada fica escondido diante de Deus. Pode a justiça humana falhar, mas a de Deus nunca falha. Assim como Deus conhece nossos pecados, Ele também sabe de nossos medos, de nossos desejos, e também observa atentamente quando somos tentados. Na nossa condição de pecadores por natureza, a tentação é recorrente em nossa vida. Para nos dar o exemplo perfeito, Jesus também foi tentado e venceu. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, fala dos 40 dias no deserto, onde Jesus foi levado com a finalidade de ser tentado. Mateus deixa claro o objetivo de o Espírito Santo levar Jesus para o deserto. E isso acontece logo após ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Nesse início de Quaresma, vamos refletir a caminhada de Jesus, os 3 anos de ministério terrenos em direção à cruz. A cada domingo vamos nos aproximar mais da cruz e da ressurreição. Os 40 dias antes da Páscoa, chamado Quaresma, é tempo de reflexão e arrependimento para receber os dons conquistados por Cristo na cruz. Vamos ao texto de Mateus. A primeira tentação vem logo após o jejum de 40 dias. Jesus estava com fome. A sua natureza humana participa de todo o seu ministério, e essa natureza sente fome, sede, sono e cansaço. Mas a primeira tentação não é bem o que parece. O diabo fala para Jesus transformar pedras em pães, tentando para que demonstrasse o seu poder. Mas a verdadeira tentação está no início da frase que o diabo diz: se você é filho de Deus. O diabo tenta colocar em dúvida aquilo que Jesus havia ouvido 40 dias antes, quando foi batizado. Este é o meu filho querido, em quem me agrado. A resposta de Jesus nos dá uma grande lição também em nossa vida cristã. Em muitos contextos cristãos, a mensagem é sobre prosperidade, glórias, louvores, pessoas que buscam Deus para resolver seus problemas financeiros, para conquistar vitórias. Jesus diz: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma referência ao livro de Deuteronômio, no capítulo 8. A segunda tentação do diabo foi colocar o poder de Deus à prova. O diabo pede para Jesus pular de um lugar alto, que Deus irá enviar anjos para o proteger. Mas Jesus novamente responde: está escrito, não colocarás Deus à prova. É uma referência a Deuteronômio no capítulo 6. Muitas vezes nós colocamos Deus à prova. Quando isso acontece? Inúmeras vezes, até sem perceber. Muitas pessoas têm o costume de fazer promessas. Se Deus cumprir o pedido, eles irão sacrificar alguma coisa por aquilo que pediram. Isso é colocar Deus à prova. A terceira tentação foi de dar poder. O diabo levou a um alto monte e mostrou os reinos do mundo para Jesus e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. O diabo oferece muito em troca de adoração. O diabo oferece bênçãos sem nenhum esforço. Deus promete sim bênçãos para aqueles que cumprem a sua lei. Então, cuidado,
Quem oferece tudo sem nenhum esforço é o diabo. E o que nós podemos aprender com esta passagem de Mateus 4? Primeiro, que Jesus é santo, perfeito e vence as tentações. É o nosso exemplo. Segundo, nós podemos nos perguntar: como Jesus foi tentado? O diabo usava da palavra de Deus, tirando textos do seu contexto. E Jesus responde usando também a palavra de Deus. Ela é a nossa arma contra as tentações. Não só de pão viveremos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nada fica encoberto diante de Deus. Ele sabe tudo, inclusive quando estamos passando por tentações. E Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E como fazemos isso? Como vencemos as tentações? Para responder a essas perguntas, vamos refletir em uma coisa. Em que momento dos 40 dias Jesus foi tentado? No final, quando ele estava fraco fisicamente porque estava com fome? Em que momento Eva foi tentada? Quando estava sozinha. Então, como vencer as tentações? Jesus nos ensina que por meio da palavra de Deus, o alimento espiritual. Fortalecer a nossa saúde espiritual é de suma importância para vencer as tentações. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, diz Isaías no capítulo 40, versículo 31. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará. 1 Crônicas 28, 20. Essas palavras foram ditas por Davi ao seu filho Salomão, quando esse estava construindo o templo em Jerusalém. Mas servem para nós, porque a promessa de Deus é para todos. Sozinhos não podemos lutar essa guerra espiritual contra os poderes do diabo. Precisamos de apoio. Eva estava sozinha quando foi tentada. Nós não estamos sós. Temos uma comunidade de gente ao nosso redor para nos apoiar, para dar uma palavra amiga, um consolo. A unidade da fé é importante nos momentos de tentação. Paulo fala aos romanos para manterem um espírito de unidade. O salmista, no Salmo 133, versículo 1, fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, nos ensina que é melhor ter companhia do que estar sozinho. E se um cair, o amigo ajuda. Assim como muitas histórias humanas nos remetem a refletir na falha dos homens, a história de Jesus nos remete a refletir naquilo que Deus fez e faz para consertar a confusão que causamos por causa do nosso pecado. Por meio da fé em Cristo Jesus, temos o poder e a força para vencer as tentações, mantendo firme a nossa unidade, o amor fraternal e a ajuda mútua. O diabo tentou Jesus a procurar a própria glória, assim como nós somos tentados a buscar o mesmo. Mas Jesus escolheu a cruz. Por amor, ele julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez tudo isso por causa de Israel, que havia falhado no teste de Deus. Jesus é o nosso substituto. Ele venceu Satanás por nós, nos tornando livres do pecado, da morte e do poder do diabo. Embora o mundo esteja tomado pelos inimigos do povo de Deus, nada precisamos temer, porque Deus, o nosso Senhor, está conosco todos os dias, guiando, fortalecendo a nossa fé e mostrando por meio de toda a palavra que procede de sua boca qual o caminho que devemos seguir. Sigamos firmes até o fim. E que Deus nos abençoe.